Tragédia! Há 5 minutos, o mundo inteiro parou diante do inesperado. Papa Leão XIV tomou uma decisão que abalou o Vaticano por completo. E o nome envolvido nessa reviravolta? Robert Sarah. Um silêncio pesado tomou conta dos corredores, sagrados, como se até os anjos tivessem perdido as palavras. As velas ainda acesas em muitas capelas tremem com o vento do espanto. Há um clima de urgência, de incerteza. E se você sente que algo importante está prestes a ser revelado, é porque está. Não foi apenas uma decisão política. Foi um golpe no coração da fé. Algo escondido veio à tona. E por trás dessa notícia, há uma dor que muitas mães, avós e filhas conhecem bem. A dor de não serem ouvidas, de rezarem sozinhas em silêncio. Mas hoje, essa história vai te mostrar que mesmo o silêncio do Vaticano pode dizer mais do que 1000 palavras. Robert Sarah sempre foi visto como uma rocha entre os cardeais. Um homem de silêncio, de firmeza, de oração constante. E é exatamente por isso que a decisão de afastá-lo caiu como uma bomba entre os fiéis. Não se trata apenas de um cargo. É uma tentativa de silenciar o espírito profético. Muitas mulheres que hoje rezam sozinhas nos bancos de madeira das igrejas sabem reconhecer quando um servo está sendo calado, porque já foram caladas. Já tiveram sua fé tratada como exagero, como fraqueza, quando na verdade é ela que sustentou gerações. Robert Sarah tocava corações sem precisar gritar. E talvez por isso incomodasse tanto. Os sinais já estavam por aí, mas ninguém queria ver. Primeiro, as mudanças súbitas nos horários de aparições públicas. Depois, o tom evasivo dos porta-vozes. E então, nada. Um vazio estranho. Quem já teve o coração apertado por não receber aquela ligação esperada sabe do que estou falando. O silêncio que fala mais alto do que 1000 comunicados. Mas se você está ouvindo isso agora, não é por acaso. Há algo que precisa ser revelado. Algo que pode mudar o modo como você entende a fé. E talvez o modo como você vive. Porque às vezes é no desespero que as respostas finalmente se revelam. Estou deixando no comentário fixado um presente espiritual raro. O livro digital de Padre Pio, com mensagens que estavam ocultas por décadas. São poucas unidades disponíveis. Pegue agora antes que acabe. Só abra esse conteúdo se seu coração está clamando por ajuda do alto. Depois declare: essa oração mudou tudo em mim. Há pessoas que sentem quando uma notícia toca mais fundo. Não pelo título, não pelo alarde, mas porque algo dentro delas treme. Se você é dessas pessoas, preste atenção. O nome de Robert Sarah não está sendo apenas retirado. Ele está sendo apagado. Tentam arrancar uma raiz de dentro da igreja. Mas o que fazer quando querem esconder quem nos ensinava a ouvir Deus em silêncio? Muitos estão revoltados, mas não podem dizer. Muitos choraram, mas sozinhos. E talvez você também tenha sentido esse vazio. Aquela sensação de que a verdade foi empurrada para debaixo dos tapetes vermelhos da basílica. Papa Leão XIV sabia o que essa decisão causaria. Não é um homem ingênuo. Quando remove Sarah, ele sinaliza ao mundo que o tipo de fé que exige renúncia está fora de moda. E isso é grave, porque foi essa fé que sustentou viúvas, mães que enterraram, filhos, mulheres que passaram a vida sem serem vistas, mas que nunca deixaram de acreditar. A decisão não é só sobre política, é sobre o que se pode e o que não se pode mais dizer, sobre o que se prega e o que se evita. Você sente isso, que a fé está sendo moldada para não incomodar? Pois é agora que precisamos escutar com mais atenção. Padre Pio deixou revelações para os que teriam fé nos dias difíceis, e elas estão no livro digital que deixei no comentário fixado. Só baixe se você está precisando de um milagre urgente. Poucas unidades disponíveis. Pegue agora antes que acabe. Depois declare: eu fui tocada por essa verdade.
A Polônia conhece bem o peso do silêncio imposto. Por anos, nossa fé foi o último fio de dignidade em tempos de escuridão. As avós acendiam velas escondidas. Os terços eram rezados com medo. Mas nunca deixamos a fé morrer. E agora assistimos a igreja silenciar aqueles que mais se parecem conosco. Robert Sarah não usava palavras bonitas, usava a verdade. E a verdade dói. Dói como uma notícia que chega tarde demais, como um filho que não volta, como um altar vazio. E por isso precisamos estar alertas, porque quando calam os que oram, quem estará do nosso lado quando chorarmos? Ele falava da Eucaristia com reverência. Tratava cada missa como se fosse a última. E isso incomodava, porque hoje muitos querem transformar o sagrado em espetáculo. Querem aplausos, curtidas, manchetes. Mas e o coração que chora em silêncio? E a senhora que reza sozinha no banco de trás? Quem fala por ela? Sarah falava, e por isso foi afastado. Não há comunicado que esconda a verdade. Ele era incômodo porque lembrava que Deus não mudou. E se Deus não mudou, por que estamos tentando mudar o que ele deixou claro? O livro digital de Padre Pio, que pode transformar sua vida, está no comentário fixado. Mas não foi feito para todos. Poucas unidades liberadas. Pegue agora antes que acabe. Depois escreva com fé. Essa palavra me encontrou por dentro. Sabe quando você sente que estão te dizendo que sua fé é velha, ultrapassada? Que rezar não resolve? Pois é isso que está acontecendo nos bastidores do Vaticano. Estão trocando o silêncio pela performance, a reverência pela pressa, a entrega pela conveniência. E Robert Sarah era o lembrete constante de que a fé começa de joelhos, não em manchetes. Quem o conhecia de perto diz que ele nunca buscou posição. Ele buscava santidade. Mas para muitos, santidade virou um incômodo, porque santidade exige renúncia. E isso não vende, não aplaude, não faz barulho, mas salva. Deixei no comentário fixado o link de um livro digital com orações que Padre Pio teria guardado para os tempos mais sombrios. Se você sente que está no limite, essa é sua chance. Poucas unidades. Pegue agora antes que acabe. Depois escreva: Senhor, essa oração é tudo o que eu precisava. Você já sentiu que algo foi tirado de você, mas ninguém te explicou por quê? É assim que milhares estão se sentindo agora, como se um pedaço do altar tivesse sumido, como se tivessem trocado as velas por holofotes. E nesse cenário, o silêncio do Papa pesa mais do que qualquer palavra. Leão XIV não explicou, não justificou, apenas removeu. Como quem tira uma cruz de cima de um túmulo. Mas há quem ainda esteja vigiando. Há corações como o seu, atentos, que mesmo em meio à confusão, continuam sentindo que algo sagrado está sendo violado. E é por isso que você precisa escutar isso até o fim. Porque nem tudo que brilha é ouro. E nem toda decisão vinda de cima carrega luz. O povo sente, quando há escuridão por trás do silêncio, as mulheres que rezam pelos filhos distantes, os homens que voltam da missa sem saber o que escutaram, os idosos que não entendem mais o tom das homilias. Todos eles sentem, porque a fé verdadeira não precisa de explicação, ela toca. E quando essa fé é traída, algo se quebra. Foi isso que muitos sentiram com a notícia de hoje. A sensação de que alguém que nos representava diante de Deus foi jogado no esquecimento. Mas nem tudo está perdido. Ainda há quem escute a voz de dentro. Ainda há quem saiba o valor de uma oração feita com lágrimas. Robert Sarah não é um herói de filmes. Ele é um homem que incomodava por rezar demais. E isso diz muito sobre os tempos em que vivemos. Quando rezar é visto como exagero. Quando o silêncio assusta. Quando um cardeal que se ajoelha vira problema. Se isso não te causa espanto, talvez você já tenha se acostumado com a falta de reverência.
Mas se isso te incomoda, te dói, te dá vontade de fechar os olhos e pedir discernimento, então você está entre os poucos que ainda guardam o fogo da fé no peito. Porque fé não é grito, fé é presença. E presença verdadeira incomoda os ausentes. No comentário fixado está o link para o livro digital de Padre Pio, que já está mudando vidas em silêncio, mas não tem para todos. São poucas unidades. Pegue agora antes que acabe. Se for para você, você vai sentir. Depois escreva: Padre Pio, eu ouvi teu chamado. A escolha de Leão XIV está sendo discutida nos bastidores. Alguns dizem que foi política, outros que foi medo. Medo de alguém que ainda acredita que o sacrifício da missa não é teatro, que a confissão é cura, que a presença real de Cristo não é símbolo, mas verdade. Quantos de nós ainda acreditam nisso? Quantas vezes você já sentiu vergonha de dizer que reza o terço, que vai à missa em latim, que se emociona com o silêncio do altar? Se você já sentiu isso, é porque o mundo mudou e está tentando empurrar essa mudança para dentro da igreja. Mas há quem resista, há quem ainda acredite que a fé não precisa de maquiagem. A verdade dói. Sempre doeu. E Sara era essa verdade encarnada. Não aceitava inovações que enfraquecem a alma. Não aplaudia o mundo. Não buscava alianças com a mídia, por isso se tornou um alvo, mas um alvo silencioso. E o mais perigoso de todos é aquele que não grita, mas permanece. Como um padre velho que todos esquecem, até que precisam dele no leito de morte. Há algo sagrado na fidelidade dos que continuam firmes, mesmo sendo ignorados. E você que escuta isso agora, talvez também já tenha sido deixada de lado. Talvez tenha sentido que sua fé não é mais ouvida. Mas hoje, essa história também é sobre você. Estou deixando no comentário fixado um conteúdo que pode ser a resposta que você pediu em oração. É o livro digital de Padre Pio, com orações que carregam libertação e cura. Poucas unidades. Pegue agora antes que desapareça. Depois diga: essa palavra chegou no meu desespero. Quantas vezes você pediu um sinal? Algo que dissesse: continue, mesmo quando tudo parece perdido. O silêncio do Vaticano foi um tapa na fé de muitos, mas para outros foi uma confirmação. A verdadeira fé não será aplaudida, não será promovida, será perseguida. Robert Sara não caiu em pecado, ele não cometeu escândalo, mas foi removido. Por quê? Porque se tornou espelho, e espelhos fiéis mostram a sujeira, mostram a vaidade escondida atrás das batinas bem passadas. E poucos estão prontos para se verem por inteiro. Por isso é mais fácil afastar o espelho. Mas a verdade continua ali, esperando ser olhada com humildade. Quem escutava Sara sentia o peso da eternidade em cada palavra. Ele não falava para agradar, falava porque ardia por dentro. E isso nos falta hoje. Líderes que ardam, que não tenham medo de falar do inferno. Que não disfarcem o pecado com poesia, que não escondam a dor com floreios. Talvez por isso você esteja aqui, ouvindo tudo isso com o coração apertado. Porque algo dentro de você também clama por essa fé que arde, que incomoda, que limpa, que salva. E é por isso que mesmo no meio da escuridão ainda há esperança. No comentário fixado estou deixando o link de um livro digital de Padre Pio com orações reveladas para tempos de desespero. Poucas unidades. Pegue agora antes que acabe. Só baixe se você realmente precisa de um milagre urgente. Depois escreva: Padre Pio, essa luz chegou na hora certa. Você pode até não conhecer Robert Sara pessoalmente, pode nem ter lido seus escritos. Mas se alguma vez na vida você sentiu que a fé precisa ser mais profunda, mais reverente, mais santa, então ele falou por você. Falou por aquelas mulheres que acendem velas em silêncio, por aqueles homens que rezam sem serem vistos,
pelas crianças que ainda acreditam em milagres e por idosos que guardam relíquias no fundo da gaveta, esperando que alguém pergunte o significado. Sara era a memória viva do que muitos querem esquecer, e por isso tentam apagá-lo. Mas memória sagrada não se apaga. Ela se acende em cada alma que ainda crê de verdade. Há uma frase que Robert Sara repetia com frequência, quase como um sussurro firme. O barulho do mundo quer calar o sussurro de Deus. E hoje, essa frase ressoa mais do que nunca. Porque não foi apenas ele que foi afastado. Foi o sussurro que tentam calar, a oração sem câmeras, o joelho dobrado sem testemunhas, a lágrima que cai durante a missa e ninguém vê. Esse tipo de fé não serve aos interesses de quem quer um cristianismo palatável, diluído, politicamente aceitável, mas serve a Deus, serve aos corações sinceros, e é por isso que, mesmo banido, Sara ainda ecoa. Muitos dos que hoje têm fé não a herdaram de discursos bonitos. Herdaram de mães que rezavam chorando, de avós que acendiam vela sem saber se o marido voltaria da guerra, de tias que guardavam medalhas no peito, acreditando na proteção divina. E é esse tipo de fé que está sendo colocada à prova. Não com palavras, mas com silêncio. Um silêncio que esmaga, que manipula, que finge respeito, mas carrega desprezo. E você sente isso, mesmo sem saber explicar. É aquela sensação de que estão nos empurrando para longe do que sempre foi certo. Mas ainda dá tempo de lembrar. O livro digital de Padre Pio, que deixei no comentário fixado, é uma chave espiritual, mas só para quem crê de verdade. Poucas unidades estão sendo liberadas. Pegue agora antes que tirem do ar. Depois comente. Essa foi a minha resposta do céu. Eles disseram que Sara era antiquado, que não compreendia os novos tempos. Mas como alguém pode ser antiquado quando fala do eterno? O céu não se atualiza. A cruz não muda. E a verdade não se adapta. O que está em jogo aqui não é uma cadeira no Vaticano, mas a essência da fé que muitos de nós ainda tentamos manter viva, mesmo quando o mundo inteiro diz que ela morreu. Você também já sentiu vergonha de rezar em público? Já se calou numa conversa para não parecer fanático? Então saiba, o que fizeram com Sara é o reflexo do que tentam fazer com você. O que resta a quem é silenciado? Orar mais forte. Rezar mais fundo, confiar que Deus vê além dos comunicados. E se você está ouvindo esse texto até aqui, é porque algo em você está aceso. Talvez uma lembrança antiga de quando a fé era mais sentida. Talvez um incômodo com o que está acontecendo ao redor. Talvez uma vontade de voltar a rezar com mais entrega. Seja o que for, não ignore. O mundo pode até tentar calar vozes como a de Sara, mas não pode calar corações como o seu. Corações que, mesmo em meio ao escuro, continuam acendendo velas. Quantos de nós ainda sentimos saudade de uma missa que nos quebrava por dentro, que fazia a gente chorar sem saber por quê? Sara falava desse tipo de presença. Não era sobre aplausos, era sobre conversão. E conversão dói. E por isso foi afastado, porque hoje querem conforto, não confronto. Mas o evangelho não veio para massagear o ego. Veio para salvar a alma. E muitas vezes salvar dói, custa, rompe, restaura. E se você entende essa dor, então sabe por que essa decisão do Papa deixou tantos em silêncio. Esse livro digital de Padre Pio não é para os curiosos. É para quem está no limite. O link está no comentário fixado, mas são poucas unidades. Pegue agora antes que acabe. Depois escreva: eu precisava disso, e Deus me alcançou. Há quem diga que não vale a pena se preocupar, que tudo são decisões administrativas. Mas quem ama a fé de verdade sabe que quando se mexe com os homens santos, se mexe com o coração de Deus. Porque Deus se comunica por meio dos que vivem para Ele.
E Sara viveu assim. Não tinha grandes discursos. Tinha oração. Não tinha alianças políticas. Tinha joelhos calejados. E isso é perigoso. Perigoso para quem quer uma igreja que agrade a todos, mas que não salva ninguém. E você, que escuta isso, talvez também já tenha sentido que sua oração incomoda. Incomoda porque revela o vazio dos outros. Incomoda porque quem vive em verdade faz a mentira se esconder. Sara incomodava porque sua fé não era negociável. E se você também acredita que não se negocia a cruz, então está do mesmo lado. O lado que será sempre esquecido pelos jornais, ignorado pelas comissões, silenciado pelos palcos, mas lembrado por Deus. E isso basta para seguir, basta para continuar rezando, basta para acender mais uma vela esta noite e dizer: Senhor, ainda estou aqui. E quando o coração parece pequeno demais para tanto silêncio vindo de cima, é ali que a oração ganha força. Porque o que está acontecendo agora no Vaticano é mais do que afastamento. É tentativa de reconstruir a igreja sem as colunas invisíveis. E essas colunas têm nome: fé, reverência, entrega. Tiraram Robert Sara como se fosse dispensável. Mas esqueceram que as pedras que os construtores rejeitam são sempre as que Deus escolhe. Você já foi rejeitada por manter seus princípios? Já ouviu que seu jeito de crer é ultrapassado? Então agora entende, essa história também é sua. Não é só Sara que foi silenciado. Foi o símbolo da resistência da fé que não se curva. Da fé que ainda chora com o Evangelho, que se arrepia diante do Santíssimo exposto, que acorda de madrugada para interceder por alguém. Essa fé que não precisa de aplauso, porque já conhece o céu. Uma fé que nossas mães tinham, nossas avós carregavam nas costas, e que agora querem ridicularizar. E talvez, se você sente tudo isso por dentro agora, seja porque chegou a hora de se lembrar quem você é. Você não foi feita para aceitar tudo calada. Foi feita para resistir, para manter acesa a chama que Sara não deixou apagar. Padre Pio deixou alertas e orações para os dias de purificação. E estão no livro digital que coloquei no comentário fixado. Só baixe se precisa de um milagre urgente. São poucas unidades. Pegue agora antes que acabe. Depois escreva: essa oração foi feita para mim. Hoje, muitas igrejas parecem vazias, mesmo quando cheias, porque falta verdade. E Sara sabia disso. Sabia que a alma reconhece o que é autêntico. E a autenticidade não se aprende. Ou se vive ou se abandona. Ele escolheu viver e pagou o preço, como tantos que rezam sozinhos em casa porque não encontram mais profundidade nos púlpitos. Como tantas mulheres que choram de joelhos pedindo pela conversão de seus filhos. Como tantos idosos que ainda seguram terços com mãos trêmulas. Eles são os esquecidos, mas são eles que seguram o céu pela ponta da oração. O tempo está passando e poucos estão percebendo. O mundo gira mais rápido, mas as verdades continuam fixas. A cruz ainda é a mesma. O sangue ainda salva. O espírito ainda sussurra. Mas quem está ouvindo? Quando afastam um homem como Robert Sara, afastam a possibilidade de nos lembrarmos disso. E talvez por isso mesmo você esteja aqui. Porque algo dentro de você se recusa a esquecer. Porque ainda acredita que o altar é sagrado, que a comunhão é vida, que a oração da madrugada vale mais do que 1000 discursos vazios. E se você ainda crê nisso, você não está só. Quantas vezes você se sentiu como se sua fé fosse um incômodo para os outros? Quantas vezes disfarçou a devoção para não parecer exagerada? Sara nunca disfarçou. E é por isso que foi afastado. E se há algo que podemos fazer agora, é não nos calarmos também. Não se trata de revolta, trata-se de memória, de gratidão, de resistência. Porque quem crê de verdade sabe reconhecer quando alguém está sendo perseguido por causa da verdade. E essa perseguição começa com silêncio, mas termina com glória.
As decisões podem vir do alto dos tronos, mas o céu ouve os que estão de joelhos, os que choram escondido, os que rezam pelas almas esquecidas. O Vaticano pode silenciar Sara, mas não pode apagar as sementes que ele plantou. E essas sementes agora estão em você, na sua fé, no modo como você se levanta para rezar mesmo cansada, no modo como você perdoa sem resposta, no modo como continua firme, mesmo sem ver milagres. Você é parte dessa história e talvez, hoje, seja chamada a reacender uma chama que muitos já tentaram apagar. E se a dor que você está sentindo agora parece mais profunda do que palavras podem alcançar, então entenda, essa dor é eco de uma verdade maior. A verdade de que sua fé ainda pulsa, ainda reage, ainda chora. Quando Papa Leão XIV calou Robert Sarah, não foi apenas uma decisão litúrgica, foi um corte frio no corpo da igreja. E o sangue que escorre desse corte é o silêncio dos fiéis que ainda acreditam. Mas você não precisa aceitar esse corte calada. Você pode fazer dele um altar. Pode fazer da sua dor uma vela. Pode transformar esse escândalo em um clamor sincero por restauração. Há quem diga que é exagero, que é apenas uma troca de funções, mas você sabe a diferença. Você sente, sabe que algo se perdeu no gesto. Que o que está em jogo não é um título, mas uma raiz. E você tem raízes, tem memórias, tem lembranças de quando a fé era respeitada, não negociada. Quando entrar na igreja era como entrar em casa, quando cada Ave Maria era uma proteção. Robert Sarah não falava bonito, falava com verdade. E isso, minha irmã, minha amiga, isso é o que mais falta hoje. Alguém que fale com o coração cheio de Deus e vazio de vaidade. O livro digital de Padre Pio, que pode transformar sua vida, está no comentário fixado, mas não foi feito para todos. Poucas unidades liberadas. Pegue agora antes que acabe. Depois escreva com fé. Essa palavra me encontrou por dentro. Você se lembra da última vez que ouviu algo na igreja e sentiu vontade de mudar? De se confessar? De começar de novo? Isso é raro hoje, porque estão trocando unção por performance. Trocam a presença por palmas. Mas Robert Sarah era resistência. Era o aviso silencioso de que nem tudo está perdido, que ainda existem pastores que choram antes de subir ao altar, que ainda existe verdade vestida de batina. E mesmo que o Papa tente fazer parecer outra coisa, os olhos dos simples enxergam. Enxergam o que está sendo arrancado. Enxergam o que está sendo escondido. Talvez seja isso que você sentiu ao ouvir essa notícia. Um desconforto que não passa. Uma tristeza que não tem nome, mas é exatamente aí que mora a semente da esperança. Porque se ainda somos capazes de sentir, então ainda somos capazes de crer. E se ainda cremos, então ainda há o que ser. Feito. Você pode achar que não tem como mudar nada, mas tem. Pode rezar, pode falar, pode lembrar, pode ensinar os seus, pode recusar essa nova fé sem alma. Pode continuar acendendo velas, mesmo quando todos dizem que a luz já se apagou. Você sabia que muitas das decisões mais importantes da igreja começaram com oração de mulheres que ninguém via? Que conventos esquecidos já impediram guerras? Que o rosário salvou famílias inteiras? Você faz parte disso, mesmo que ninguém te agradeça, mesmo que ninguém te escute. A fé não precisa ser validada por homens para tocar o coração de Deus. E Deus está ouvindo agora. O choro que você segurou, a indignação que engoliu, o medo que não contou para ninguém. Ele está aí, do seu lado, em silêncio, mas não calado. Esse presente espiritual que estou deixando no primeiro comentário está mexendo com vidas, mas nem todos terão coragem de abrir. Baixe agora, depois escreva: hoje Deus me deu um sinal e eu não vou ignorar.
O que foi feito com Robert Sarah será esquecido por muitos, mas não por todos. Haverá mulheres como você que guardarão esse momento como quem guarda uma relíquia. Porque sabem que não foi um ato comum. Foi o início de uma tentativa de apagar tudo o que ainda resiste. Mas a resistência está viva. Nos terços escondidos nos armários, nos cantos sussurrados à noite, nos olhos marejados durante a consagração. Você é parte dessa resistência e é por isso que escuta até agora. Porque sente que precisa fazer alguma coisa, que não pode apenas aceitar. E você está certa, porque a fé de verdade não aceita a mentira disfarçada de novidade. A fé que cura, que restaura, que consola, é antiga, firme, humilde. Robert Sarah carregava essa fé. E ao calá-lo, quiseram abafar também a força de quem ainda crê como antigamente. Mas não vão conseguir. Porque cada vez que uma mulher como você dobra os joelhos, o céu se move. Porque não há decisão humana que apague o clamor de quem crê de verdade. E você sabe disso. Por isso está aqui, por isso sente, por isso chora e por isso continua. E mesmo que o mundo diga que tudo isso é exagero, você sabe que não é. Porque você já sentiu na pele o que é ser ignorada por defender aquilo que é sagrado. Já foi chamada de radical por rezar o terço. Já foi desacreditada por falar em milagres. Já ouviram seu silêncio e o chamaram de fraqueza, quando era, na verdade, força escondida. E agora, ao verem Robert Sarah ser calado, sentem que é também a sua voz sendo empurrada para o canto. Mas sua fé não veio da conveniência, veio da dor, da renúncia, da confiança cega em Deus quando tudo dizia para desistir. Por isso ela permanece. E por isso você está aqui. O Papa pode decidir o que quiser nos salões dourados, mas ele não pode mudar a força de uma mulher que reza de joelhos pelo filho perdido. Não pode controlar a oração sussurrada em um quarto escuro. Não pode apagar o fogo que queima em você quando escuta uma verdade que ninguém mais tem coragem de dizer. Sarah falava dessas verdades, não em palavras complicadas, mas com a alma. Falava da importância do silêncio, da beleza do sacrifício, da santidade escondida. E talvez por isso, quem tem medo da luz tentou apagar essa chama. Mas luz que vem do céu não se apaga com decreto. Você sabe que algo está fora do lugar e sente que precisa reagir, mas não com gritos, com fé, com firmeza, com oração que ninguém vê, mas Deus escuta. É isso que eles esquecem. Que a força de quem crê não está nos púlpitos, está no coração. E esse coração, o seu, ainda pulsa, ainda guarda as promessas antigas, ainda carrega dentro de si as orações da infância. Ainda lembra do cheiro do incenso, do toque da água benta, do som da missa cantada. Eles podem tentar modernizar tudo, mas não podem tocar no que Deus já selou no seu íntimo. Esse livro digital de Padre Pio não é para os curiosos. É para quem está no limite. O link está no comentário fixado, mas são poucas unidades. Pegue agora antes que acabe. Depois escreva: eu precisava disso, e Deus me alcançou. E se você chegou até aqui sentindo que algo dentro de você está sendo mexido, não ignore. É Deus tocando onde ninguém mais alcança. É o Espírito sussurrando que ainda há esperança, que o silêncio do Vaticano não é o fim, que a história de Robert Sarah não termina com uma assinatura, porque Deus não se submete a estruturas humanas. Ele vê além. Ele age no escondido, e é no escondido que a verdadeira fé floresce. Talvez seja por isso que você nunca se sentiu completamente à vontade com os caminhos novos que estão tentando impor. Porque o que é de Deus tem raiz. E raiz não se arranca com discurso. Quando eles afastam um cardeal como Sarah, não tiram apenas um homem. Tentam tirar um exemplo, um espelho, uma lembrança viva de como deve ser a entrega. Mas você ainda pode manter esse reflexo vivo. Em você, na forma como reza,
na maneira como fala com Deus, no cuidado com o sagrado, na recusa de aceitar um evangelho sem cruz. Você pode ser hoje aquilo que estão tentando destruir, um testemunho, uma luz silenciosa, uma mulher que, mesmo sem poder falar em alto e bom som, continua firme, porque sabe que o céu escuta até os gemidos da alma, e talvez, ao verem você firme, muitos também se lembrem de como era a fé antes da pressa, antes do espetáculo, antes dos tapetes vermelhos. Uma fé que não precisava ser explicada, porque era vivida, que não buscava agradar, mas salvar. Sara era esse lembrete, e agora você também pode ser. No seu lar, na sua vizinhança, nas conversas que tiver, na oração que fizer esta noite, porque o mundo pode tentar mudar tudo, mas não pode apagar a fé de uma alma que arde por dentro, e você arde, mesmo sem querer, mesmo cansada, mesmo em silêncio. E talvez seja por isso que hoje você sente esse aperto no peito, porque há verdades que, quando nos tocam, mexem com feridas antigas. Não é apenas sobre Robert Sara, é sobre você, sobre tudo o que você já viveu calada, sobre os dias em que rezou sem ninguém ao lado, sobre os domingos em que entrou na igreja sentindo-se invisível, sobre as vezes em que olhou para o altar pedindo socorro e não ouviu resposta alguma, mas permaneceu. Porque a fé que você carrega não é feita de respostas, é feita de entrega, de constância, de lágrimas escondidas que Deus enxuga em segredo. O afastamento dele parece longe, distante, mas o impacto é real e próximo. Quando uma autoridade fiel é removida, quem sofre são os pequenos, os que acreditam com simplicidade, os que não têm voz, mas têm alma. Os que não escrevem livros, mas seguram o terço com firmeza. Você, mulher de fé, é o alvo silencioso de tudo isso, porque se calarem os exemplos, enfraquecem os que ainda resistem. Mas você não vai ceder. Não agora. Não depois de ter chegado até aqui. Você sabe o valor do que carrega, e sabe que o céu nunca despreza um coração quebrado, mas fiel. Você não precisa gritar para resistir. Sua resistência é discreta, mas imensa. É no modo como você guarda sua Bíblia, no modo como olha para o Santíssimo, no modo como diz amém com lágrimas nos olhos. É aí que mora a força que o mundo não entende, que o Vaticano hoje parece ter esquecido, mas Deus não esqueceu. Robert Sara está sendo afastado dos palcos, mas não do céu. E você, que se manteve de pé mesmo quando ninguém te ajudava, também está sendo olhada por Deus. Não com pena, mas com honra, porque é assim que ele trata os fiéis esquecidos. Padre Pio deixou revelações para os que teriam fé nos dias difíceis, e elas estão no livro digital que deixei no comentário fixado. Só baixe se você está precisando de um milagre urgente. Poucas unidades disponíveis. Pegue agora antes que acabe. Depois declare, eu fui tocada por essa verdade. É curioso como, nos momentos mais escuros, a fé se mostra mais viva. Você pode ter se sentido fraca muitas vezes, mas não caiu. Pode ter se calado para evitar conflito, mas nunca abandonou o que acredita. Essa força discreta, essa fidelidade sem plateia, é exatamente isso que Robert Sara representa. E é por isso que ele foi afastado. Porque é mais fácil moldar uma igreja barulhenta do que confrontar uma fé silenciosa que transforma corações. Mas você conhece esse silêncio. Ele te visitou em noites de dor. Ele te sustentou quando ninguém te estendeu a mão. E é por isso que você entende o que está acontecendo agora. Estão tentando tirar o peso do sagrado. Estão banalizando o que é santo, mas você sabe que altar não é palco, que batina não é figurino, que a missa não é um evento. E se isso te incomoda, é sinal de que seu coração ainda está sensível ao céu, que você ainda escuta a voz de Deus no íntimo, que você ainda se emociona com um terço rezado com fé.
Robert Sarah incomodava porque lembrava o que muitos querem esquecer, que ser de Deus custa, que não dá para seguir Cristo e o mundo ao mesmo tempo, que a cruz pesa, mas salva, e talvez você também tenha sentido o peso de carregar sua cruz. Talvez tenha sido zombada, chamada de antiquada, talvez tenha escutado que sua forma de rezar é exagerada, mas não é. O exagero está em quem se afastou do essencial. Você permaneceu, você resistiu. E agora, ao ouvir tudo isso, sente que sua fidelidade não foi em vão, que tem mais gente como você, que não está sozinha, que ainda há vozes que não se curvam, que ainda há corações que queimam, que ainda há lágrimas que Deus recolhe e transforma em sementes de eternidade. E se chegou até aqui com os olhos pesados, o coração apertado e uma mistura de dor e esperança dentro do peito, então entenda, foi por você. Porque há momentos em que Deus permite o abalo, não para nos derrubar, mas para nos lembrar quem somos. A decisão contra Robert Sarah não foi apenas uma ferida na igreja, foi um chamado às almas silenciosas. Aquelas que sempre se mantiveram fiéis quando tudo gritava o contrário. As mulheres que rezam por filhos perdidos, por maridos distantes, por netos que não conhecem o terço. Esse chamado é para você, você que carrega a fé nas mãos e a dor no peito. Você que tem o corpo cansado, mas a alma firme. Você que talvez já tenha pensado em desistir, mas escolheu rezar mais forte. Deus está vendo, Deus está escutando. E mais importante, Deus está agindo. Talvez não da forma como esperamos, mas de maneira perfeita. Afastaram Sara da vista dos homens, mas ninguém pode afastá-lo do coração dos fiéis. E assim é. Com você, podem até tentar ignorar sua entrega, mas o céu, minha irmã, o céu nunca ignora. Agora é sua vez de fazer o que muitos não terão coragem. Continuar. Continuar mesmo sem aplauso. Continuar mesmo sem resposta. Continuar porque você sabe que fé verdadeira é aquela que não depende de reconhecimento, mas de presença, de intimidade, de entrega, que não precisa provar nada para ninguém, só para Deus. E se você sente que essa história mexeu com algo profundo em você, foi porque precisava, porque o Espírito Santo ainda move o coração dos simples. E Ele te chamou hoje, nesse instante, de forma clara e inegável. Estou deixando no comentário fixado um conteúdo que pode ser a resposta que você pediu em oração. É o livro digital de Padre Pio, com orações que carregam libertação e cura. Poucas unidades. Pegue agora antes que desapareça. Depois diga, essa palavra chegou no meu desespero. E agora, feche os olhos por um instante. Respire fundo e diga para si mesma, mesmo que em pensamento, eu não estou sozinha. Porque não está. Há milhares, milhões como você, fiéis, rejeitados, invisíveis, mas amados por Deus. Esse é o tempo de acender de novo a chama que tentaram apagar. Esse é o tempo de rezar mais forte, de amar mais puro, de não se curvar diante das novas vaidades. Robert Sarah foi removido, sim, mas o espírito que ele carregava, esse mesmo espírito, vive em você. Agora, compartilhe isso com alguém que também precise lembrar. E escreva nos comentários, com fé e com coração aberto, eu fui tocada por essa verdade. Porque se essa história chegou até aqui, foi por um motivo maior do que qualquer decisão humana. Fim.